Olá pessoal, aula 4, professor Davidson. Hoje a gente vai falar sobre o sistema tegumentar. O sistema tegumentar é um sistema que compõe as camadas da pele, a epiderme, a derme, a hipoderme, glândulas sebáceas, glândulas sudoríparas, pelos, unhas, anéclidos e terminações nervosas. Vamos falar agora por cada uma delas. Vou começar falando sobre a epiderme. Como já estudamos muito tecido epitelial, né, membrana plasmática, sabemos que as células epiteliais são responsáveis pelo revestimento da célula, ok? O massoterapeuta ele não pode trabalhar em tecidos vascularizados, ou melhor, não isso, né? Ele não pode trabalhar com técnicas invasivas. E a epiderme é um tecido que ele não é vascularizado. Isso significa que a gente pode trabalhar aqui livremente, pois não adianta uma pessoa fazer um trabalho de um botox, fazer um trabalho de um preenchimento e não cuidar da integridade da pele como um todo. E no caso da epiderme a gente pode trabalhar em cima dela muito bem com a higiene cosmética que eu já falei nas outras aulas. Hoje eu vou estar falando especialmente da epiderme, já falei das células epiteliais, do tecido epitelial, né? E hoje eu vou estar falando das subcamadas da epiderme. A subcamada, a epiderme, ela tem a função de proteger e revestir a pele. Ela, através das suas subcamadas que ocorre e acontece todo esse processo. Por exemplo, a camada córnea. A camada córnea é onde se localizam as células queratinizadas, que são células que normalmente estão mortas e precisam de uma espécie de renovação. Pois a gente aprendeu que na epiderme ou no tecido epitelial é uma célula de fácil regeneração, ou seja, se é de fácil regeneração, a gente pode trabalhar com lesão para que aconteça uma renovação. Ou seja, se a gente fizer aqui uma esfoliação, aqui, um peeling físico ou um peeling químico, que seria uma massagem com um creme esfoliante, nós faríamos a renovação das células epiteliais. E isso vai ocorrer na córnea, porque a córnea é a camada mais externa da epiderme. Logo, passando da córnea, encontramos aqui a camada granulosa. A camada granulosa é uma barreira lipídica. É uma barreira lipídica que serve para a proteção dos agentes químicos. Esses agentes químicos podem ser até os próprios cosméticos. E para isso é necessário fazer uma renovação celular. A esfoliação, ela facilita a penetração dos ativos, ok? Então é necessário fazer um peeling antes da massagem cosmética. É necessário fazer uma esfoliação antes da massagem cosmética. Então é uma barreira de proteção contra agentes químicos, contra líquidos, contra a luminosidade. E aí entra o processo de fotoproteção, contra estímulos mecânicos, contra estímulos elétricos. Então todo esse processo de proteção, e hoje trazendo até uma certa curiosidade, a massoterapia hoje conseguiu pela sociedade trabalhar com aparelhos, porque os aparelhos hoje são vendidos a nível livre, a nível livre cliente. Então a gente pode comprar equipamentos que são feitos para cliente, para uso profissional, e aí iríamos atuar com mais propriedade nessa camada, porque ela tem barreira de proteção contra estímulos mecânicos e elétricos, mas eu vou falar disso um pouco mais para frente. Existe a camada espinhosa, que promove a entrada e saída de substâncias, como sebáceas sudoríparas e como hidratantes nutritivos, para passar no meio delas, né? E por último, a camada basal, onde são produzidas células de melanina e queratina, que são células que determinam a cor e a proteção da pele. Ou seja, trabalhar com massagem estética, trabalhar com cosméticos, nós vamos atuar na epiderme. Ok, pessoal? Agora vamos ter uma visão mais geral do que é a pele, já apresentando aqui as três camadas, onde a epiderme eu acabei de ensinar, que ela serve para renovação celular e revestimento, através da sua subcamada, córnea, né, granulosa, espinhosa e basal. E agora a gente vai entrar numa segunda camada, que é a derme. O que difere uma
subcamada, que é a epiderme, derme e a hipoderme, será o quê? Vai ser o seu tecido. Por isso que é importante a pessoa estudar histologia. Na primeira camada da pele está presente o tecido epitelial, mas já na segunda camada está presente o tecido conjuntivo, né? O frouxo, que é composto de colágeno, de elastina, de retículo. E esse tecido conjuntivo, ele é responsável pelo preenchimento de espaço. Ou seja, se a pessoa tem aqui uma ruga ou uma celulite, de uma certa forma está com um problema de espaço e precisa de preenchimento. Ok? Além disso, tem os capilares sanguíneos, como eu disse, já também ensinei isso, quando falei sobre o tecido hematopoético. Por quê? O tecido hematopoético é um tecido líquido, né? Eles que compõem o sangue e também a linfa. Então, se o sangue não chegar nesse tecido, esse tecido vai ficando fraco, né? Se a linfa não chegar nesse tecido, esse tecido vai ficando fraco. Se alimentos, nutrientes, oxigênio não chegar nesse tecido vai ficando fraco. Então, uma maneira de chegar líquidos importantes nesse tecido é uma boa massagem ou uma boa drenagem. Então, a massagem e a drenagem atuam no tecido conjuntivo. Já os cosméticos atuam no tecido superficial, epitelial ou a nível de epiderme. Logo abaixo temos as células adiposas, como também já estudamos, é um tecido conjuntivo que serve para armazenar energia, isolante térmico, proteger a pele, dar uma certa estruturação, porém quando inflamadas, elas começam a crescer e a destruir tecido conjuntivo. E aí a gente tem que fazer um trabalho de modelagem e diminuir o seu volume. Como que a gente vai fazer isso? Com cremes redutores, lipolíticos, creme redutores de tecido adiposo. Então, um creme redutor atua nessa região aqui. Então, imagine uma massagem com creme redutor, uma drenagem linfática, uma massagem estética e ainda hidratantes e antioxidantes e fotoprotetores atuando nesse tecido. Que tal? Significa que o massoterapeuta tem uma forte atuação na pele. Mas eu falei para os meus alunos em uma aula bem próxima, eu falei assim, olha, estudar anatomia é você sair do período da ignorância. É você olhar uma imagem como essa que está na tela e falar assim, cara, eu estou entendendo tudo que está aí. Isso aqui é epiderme, isso aqui é a derme, isso aqui é a hipoderme, aqui tem um tecido adiposo, aqui tecido conjuntivo, aqui tecido epitelial, isso aqui é um capilar sanguíneo, isso é um capilar linfático, isso aqui é uma glândula sudorípara, isso aqui é uma glândula sebácea, a glândula sudorípara vai secretar o suor, a glândula sebácea vai secretar o sebo, correto? Eu estou conseguindo entender tudo, que a pele não é um tecido, a pele é um órgão. Por quê? Se tem tecido epitelial no começo, tem tecido conjuntivo no segundo e tem tecido adiposo, o conjunto de tecidos forma o órgão. E eu estou compreendendo que esse órgão ele é o maior órgão do corpo humano e a massagem atua diretamente nele. Então a massagem ela não é uma vaidade, a massagem ela é saúde. Mas tem alguma coisa que poucos profissionais falam, que poucos professores falam, que são uma espécie de galinhos aqui, ó. Olha aqui, ó, isso aqui, ó. Olha isso aqui. As pessoas não entendem isso aqui, essa região aqui, né? E aí eu quero falar sobre isso. O que seriam esses galhos, essas raízes? Seriam as terminações nervosas. As terminações nervosas são os receptores cutâneos. E as terminações nervosas, ela tem aqui ramificações. Essas ramificações do disco de Merkel ou das terminações nervosas livres lembram quem? Lembram o tecido nervoso. O tecido nervoso é aquele que manda os estímulos, são aqueles receptores de dor. Então, se a pessoa está doendo, ela tem uma dor, ela está passando por uma síndrome dolorosa, ela vai chegar até você e falar assim, ó, eu não aguento mais de dor. Mas a dor se localiza em qual órgão?
Porque uma picada de um maribondo, de uma abelha, que às vezes é tão superficial a pele, dói tanto? Porque receptores dolorosos estão presentes na pele. E a gente vai usar esses mesmos receptores para aliviar a dor das pessoas. Onde vamos levar estímulos para eles, eles vão falar assim: nossa, eu vim aqui com tanta dor e eu estou saindo sem dor. Graças ao quê? Que você está estudando as terminações nervosas livres. Mas só que essas terminações nervosas livres que estão aqui, tanto no disco de Merkel quanto nessas terminações nervosas presentes na epiderme, olha aqui elas aqui, elas não são somente terminações dolorosas. E para isso existem outros receptores cutâneos, ou melhor dizendo, receptores sensitivos, que são encapsulados. E esse encapsulado, eles são diferentes. Percebam aqui, ó. E por que eles são diferentes? Porque são sensores a estímulos diferentes. Existem sensores que são receptivos ao frio, outros receptivos ao calor, outros receptivos ao afundamento, outros receptivos a uma pressão superficial, e vamos trabalhar com todos os receptores sensitivos aferentes, né? Como assim aferente? A pele recebe os estímulos que avisam o sistema nervoso, a medula espinhal, que devolvem a resposta ao músculo. Mas não é disso que eu vou falar hoje. Hoje eu vou falar dos nervos e dos receptores aferentes presentes na pele, ok? Porque a pele aferente, ela vai... O que é aferente? Ela recebe o estímulo do sistema nervoso periférico, recebe o estímulo da periferia e leva até o sistema nervoso central. Qual a diferença do aferente e o aferente? O aferente, ele recebe o estímulo e leva. Já o eferente não. Ele entende o estímulo e conduz. É o processo estímulo-resposta, né? É o processo que faz uma pessoa que está se queimando retirar a mão por reflexo de algo que esteja muito quente. Mas o que a gente tem que aprender é que vamos trabalhar em cima desses receptores cutâneos. E a cada receptor cutâneo desse tem uma função. E a gente... Professor, eu não sei se é o disco de Merkel, se é o córpulo de Pacini, se é Ruffini, se é Meissner, terminações nervosas, eu não sei qual que está com problema. Na dúvida, vamos fazer todos. Como assim? Pressão superficial. A pressão superficial, drenagem linfática. A drenagem linfática é uma massagem superficial. Uma massagem superficial atua o disco de Merkel. Terminal de Ruffini entende sobre calor, temperatura, frio. Então vamos trabalhar com tratamentos quentes, vamos trabalhar com tratamentos frios. Por quê? Vamos atuar no terminal de Ruffini. Córpulos de Pacini, pressão de afundamento. O que significa shiatsu? Shi, dedo, atsu, pressão. Conforme a gente faz a pressão com afundamento, ativamos os córpulos de Pacini. Córpulos de Meissner, estímulo tátil, massagem terapêutica, kinesiotape, que são aquelas fitas que a gente coloca ali e tem um estímulo tátil ali, aliviando a dor e levando mensagem para o sistema nervoso. Vibração, aparelhos que promovem vibração, pistola vibratória, e outros aparelhos que fazem um processo de vibração. Estímulos dolorosos, pressão com 20 segundos para ocasionar dor, processo de microagulhamento, dye needling, acupuntura. Todas essas terminações que promovem dor vão ativar as terminações nervosas livres. Então, na massagem terapêutica, estudamos muitos receptores sensoriais e, em cima dos receptores sensoriais, elaboramos os nossos protocolos que nós iremos ver na prática. Ok? Essa foi a aula do sistema tegumentar. Professor Davidson, até a próxima aula. Um grande abraço.